Para mim é uma honra para iniciar este mês que nós temos como tema a glória de Deus. Estou certo? Ok. Então eu vou ensinar a vocês duas palavras hebraicas. Depois de aprender essas duas palavras, vocês podem dizer, eu sou mesmo esperto. Eu conheço hebraico. Então, a primeira palavra é Shekinah. Quantos de vocês conhecem essa palavra Shekinah? Shekinah. Ok, algumas pessoas têm as mãos. Então, qual é o significado de Shekinah? A glória de Deus? Ok. Essa palavra hebraica não se encontra na Bíblia. Mas eu pensava que... Não. Foi iniciado no tempo entre os testamentos, em que essa começou a ser uma descrição. Não é somente a glória de Deus, porque glória também é outra palavra hebraica, não é? Mas fala sobre uma manifestação física da glória de Deus, não é? Fala sobre algo que é quase visível, não é? Da sua glória. E essa é muito interessante, porque esse conceito nós temos na Bíblia, desde o princípio. Nós temos algo que, né, há várias referências por exemplo, Moisés, quando ele esteve no Monte Sinai. A Bíblia diz que o Monte Sinai foi coberta da sua glória. Não é? Então houve uma nuvem, houve chamas, houve manifestações sobre aquele Monte de Sinai. Quando Moisés entrou naquela presença de Deus visível, ele foi transformado. Quando ele voltou, a sua cara estava a resplandecer, não é? Até de tão forte foi a glória de Deus sobre Moisés que o próprio povo ficaram assustados. Diz, faz favor, cobre a tua cara. Eu não consigo, eu não aguento. Não é? Essa glória. Não é? E era algo físico, não é? Manifesto sobre Moisés. Nós temos também sobre a arca. A glória do Senhor. Durante aquela caminhada no deserto, houve aquele fogo de noite e aquela nuvem de dia que guiava. Essa era da glória de Deus manifesta em Israel, não é? Sobre a arca. Não é? E depois, quando eles fizeram o templo e consagraram o templo, a Bíblia diz, em Isaías 6, diz que a glória de Deus encheu o templo, não é? E o fumo era tão forte, é como eles não aguentaram, eles entraram e caíram pelo rosto, na presença da glória de Deus. Nós temos isso em várias referências da Bíblia, no Velho Testamento, essa manifestação. Mas no Novo Testamento é uma coisa interessante. No Novo Testamento, a glória de Deus foi manifesta em Jesus. Em João 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, não é? Cheio de graça e de verdade. Não vimos a sua glória, não é? Como a glória do unigênito do Pai. Então, olhando para Jesus, houve uma manifestação da glória de Deus. Agora, quando eles foram para o Monte de Transfiguração, João e Tiago e Pedro estiveram com Jesus, e eles viram a cara de Jesus transformando, resplandecente, a Bíblia diz, com a glória do Senhor sobre Jesus. Ele estava a falar com Elias e Moisés sobre a sua morte, da crucificação e tudo. Então, houve aquele momento tão sobrenatural da presença de Deus manifesta. Por isso, João diz, nós vimos a glória de Deus sobre Jesus. Não é? Nós vimos. A Bíblia diz em João capítulo 2
quando houve o primeiro sinal. Qual foi o primeiro sinal? Transformação de água em vinho? Ok. E a Bíblia diz que essa transformação, né, em versículo 11, que a sua glória foi manifesta, né, através daquele milagre, aquele sinal. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele, a Bíblia diz. Então a glória de Deus manifesta provoca uma mudança. Provoca uma transformação de circunstâncias. A pessoa é transformada. Quando Paulo estava no caminho para Damasco com a intenção de perseguir a igreja, a glória de Deus, né, fez que ele cair do seu cavalo. A Bíblia diz, a luz era tão resplendente, tão brilhante, que ele caiu do rosto e ouviu a voz do Senhor. E a vida dele foi transformada. Uau, essa é a glória de Deus. Essa é, né, o Shekinah. Amém? O Shekinah continua a se manifestar em dias de hoje? O que acha? Sim. Continua. Ao longo da história nós temos situações após situações. Eu tive várias experiências dessa glória Shekinah. A primeira foi quando nós iniciamos a nossa igreja, a primeira igreja em América. Foi em 1976, já há bastante tempo. Era uma igreja rural, uma igreja que tinha quase, talvez 100 anos, era muito tradicional, e eles contrataram-me para ser pastor, porque eu era aluno no seminário, então eles queriam alguém para pregar, porque naquela tradição, o pastor era só isso, alguém que pregava, mais nada. Então eu também não sabia como pregar. Eu era recente convertido, né? Talvez só conhecia o Senhor 4, 5 anos. Não sabia quase nada, né? Comecei a pregar. E nós convidámos um grupo musical, era de tipo country, aquela country gospel. Eles vieram com aquela caminhonete grande assim, vieram assim. Eles começaram a tocar, né, e cantar e levantar o nome de Jesus. Eu vou dizer, a igreja, aquela igrejinha estava cheia de gente por causa daqueles convidados. Mas quando eles começaram a falar e cantar de Jesus, entrou a glória do Senhor de tal forma que as pessoas caíram no seu rosto. As pessoas gateavam até a frente para receber Jesus porque não conseguiram de ficar em pé. Era tão forte, era tão visível. Essa mudou completamente a nossa igreja. A igreja, a partir daquele momento, não era mais tradicional. Foi mudada completamente, né? Transformado. Segunda vez que eu vi essa manifestação do Shekinah foi em 1977. Foi no meio de um movimento que era chamado Movimento Carismático. Havia quase todas as denominações, eu acho que todos, né? Houve um derramamento do Espírito Santo de tal forma que até católicos e presbiterianos e batistas e metodistas e luteranos e anglicanos e toda espécie de cristão começaram a ser, né, batizados no Espírito Santo, falar em línguas. Foi uma coisa incrível. Claro que essa criou uma certa, né, transformação em termos da ideia de igreja.
até que como fazer reuniões e tudo isso, tudo começou a mudar, né, com música diferente, com estilo diferente e tudo, porque Deus começou a quebrar os paradigmas, quebrar as tradições, assim, que prenderam o povo. Houve um mover. Então, como resultado, houve vários líderes nacionais que fizeram uma conferência para unir a igreja. E foi na nossa cidade, de Kansas City. Eles alugaram um grande estádio. 50 mil pessoas estiveram juntos. Católicos, né, de todas as denominações evangélicas, de toda espécie de cristão. E nós sentimos aquela união de tal forma. Começamos a cantar. Encheu nuvem que cobriu aquela pista, do campo de futebol até a cintura. As pessoas correram para aquele campo dançando. Era uma coisa tão visível. A agenda daquela conferência mudou completamente, né? Vendo pessoas, freiras e tudo, né? Bispos e, né? Pessoas, seja grande, seja pequeno, não se importa, quebrou toda aquela né? Religião. E as pessoas entraram e foram transformados. Eu sei que eu fui transformado. Pode acontecer aqui? Alguns anos atrás, Seth e Silvia, vocês lembram? Talvez os Valados também lembram. Vera, Zé Carlos, com certeza. Vários outros que estiveram nos 90, 97 ou 8, coisa assim. Tivemos vários convidados da América e eles começaram a ministrar e a palavra que Deus frisou naquele tempo era a palavra mais. E as pessoas começaram a clamar a Deus, eu quero mais, eu quero mais. Deus começou a mover de tal forma que parece um campo de guerra. Todos assim no chão, chorando, rindo. Não, várias pessoas foram chamadas ao ministério naquela semana. Não é? Eu sei que a irmã mais velha da Vera foi separada por isso, foi tocada de tal forma. Outra que está na nossa missão agora, que está em São Francisco, também foi. Uma coisa, até que eu estava assim preocupado como pastor, não é? Porque era tão forte, não é? A mover, e durou tantas horas e tanto tempo, que eu pensava que as pessoas estão a enlouquecer, não é? Porque estava fora de si. Não é? Era algo tão poderoso. Eu lembro que foi naquele momento que Deus colou a nossa filha a Silvéria, nossa filha adotiva, a nossa família. Ela juntou. Não é? Foi algo sobrenatural que Deus fez naquele momento. Não, a palavra Shekinah é algo que Deus está a fazer. E aquilo como que eu tenho não somente experimentado isso, e eu vou dizer, eu quero mais. Eu quero isso. Eu quero mais de Shekinah, mas eu tenho entendido que depende mais de mim do que Deus. Não é? Depende mais não é? Da minha inclinação. Porque eu estou aqui como eu posso cair para dentro ou eu posso cair para fora. Não é? Estou a falar da glória de Deus.
Eu não estou a falar da tua salvação, estou a falar da glória de Deus. Tu podes inclinar-se, não é? Ou pode afastar-se. Ricardo, agora, por favor, com essa câmera. Ricardo é o meu companheiro de oração da manhã, da madrugada. Eu vou perguntar à sua esposa, qual é o efeito desta oração na vida do Ricardo? Tem sido um acrescentar diário, de constante mudança, de crescente construção do amor e do cuidado de Deus com Ele, transbordando isso para a nossa família e espalhando isso a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Ele está a cair para dentro. Sabe que aquilo que eu tenho visto, as pessoas que começam a ter problemas, seja em casa, seja no trabalho, seja com os relacionamentos, eles estão a cair para fora. Eles não estão a... O Tiago Santos juntou com o nosso grupo sexta-feira de Santo Tomé. E nós acabamos só em lágrimas. A presença de Deus era tão forte. Era de São Tomé, era de Barreiro, era de Ota, não é? Mas nós sentimos, vamos inclinar, vamos para dentro. Vamos começar o nosso dia assim. Agora, quem que não está dentro tem muitas desculpas. Há muito cedo, é muito cedo, há muito frio. Eu não estou a sentir bem. Há desculpas válidas para cair para fora. Eu vou dizer, há muitos. Mas quem tem aquele desejo para a glória de Deus, inclina-se para dentro. E não se importa o preço. Algumas semanas atrás, e muitos de nós já conhecemos esse testemunho, porque tem estado até em vias de mídia e das notícias gerais, aquilo que está a acontecer numa pequena aldeia em América que tem uma universidade cristã não carismática. Eu vi a capela, a mensagem que foi pregada naquele dia, que iniciou um avivamento. A mensagem não era uma grande coisa. Falou de santidade, do entrego e tudo. As pessoas, não é, trataram isso assim como normal. Depois daquela reunião, eles saíram, mas 19 jovens ficaram. E foram à frente de uma madeira aqui que eles chamam o altar. Começaram a ajoelhar e buscar o Senhor. As pessoas que saíram, que eram algumas centenas, né, saíram, começaram a ouvir algum barulho lá dentro. Uma música ainda. Dizem, eu pensava que já foi terminada a nossa capela. Então eles voltaram e foram apanhados pelaquela chacanã. Eles entraram durante quase 3 semanas, sem parar, 24 horas por 7. Mais de 50 mil jovens passaram pelaquela universidade, transformando e agora está a espalhar para muitas outras universidades em América, até universidades do Estado. Uma universidade, por causa da sua política, diz, aqui não pode fazer. Aqui na propriedade da escola, nem no relevado, não pode.
Então eles começaram a reunir na estrada, porque a estrada era pública. E Deus começou a mover. E continua. E continua. Porque 19 pessoas decidiram de responder e cair para dentro. Em vez de tratar isso como um culto normal, eu vou voltar para os meus estudos, as minhas aulas, e vou voltar para a minha vida normal, porque pronto, é normal. E ninguém vai dizer nada, porque essa é a vida normal. Ninguém vai criticá-los, ninguém. Mas houve 19. Eles responderam. E diz, não, tem que haver mudança. Eu tenho que mudar. Porque alguém que não conhece a glória de Deus é muito esperto em criticar o que está mal, quem que fez, e culpar tudo e todos. E quem que leva mais são os líderes, claro. Porque são os responsáveis, sabe? Quem que conhece a glória de Deus é transformada à imagem de Jesus. E não faz isso. É cheio de amor. Que intercede. A sua vida é transformada. É transformado. Eu quero que nós olhamos para um videoclipe. Porque às vezes nós pensamos, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém nisso. Eu não posso fazer uma grande diferença. Precisamos mais gente. Mas vamos ver esse vídeo, por favor. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Que é 100 pisos. Amém? Imagina o efeito somente de uma pessoa que inclina-se para Deus e não para fora. Agora, a segunda palavra hebraica. Vocês estão prontos? Essa palavra é Ichabod. Quantas pessoas conhecem essa palavra Ichabod? Que é alguns de vocês. Então, pastor, o que é que significa Ichabod? Foi-se a glória. Essa palavra se encontra na Bíblia. E essa palavra não se encontra quando 2 filhos de sumo sacerdote Eli, e esses 2 filhos não eram malandros, eram 2 filhos que estavam a viver em pecado. Mas houve um dia de guerra que eles queriam apoio de Deus, mas sabia que por seu mérito não dava, então pegou na arca de Deus e levou a arca para a batalha, e naquela batalha esses 2 rapazes foram mortos. A própria arca foi levado a cativeiro. Quando as notícias chegaram ao seu pai ali,
Ele caiu morto. A filha de um desses rapazes estava grávida, estava prestes a dar luz. Ela deu luz. Morreu quando ela estava a dar luz. Eles deram o nome daquele rapaz, Icabod. A glória de Israel foi embora. Foi-se. Caiu para fora. Não para dentro. Sabe que pecado na nossa vida afasta a glória de Deus de nós. Nós encontramos isso em Romanos 3, 23. Diz que todos nós pecamos, desviamos, somos destituídos da glória de Deus. Todos nós temos mais a tendência de cair para fora do que cair para dentro. É a nossa própria natureza para fazer aquilo que nós achamos certo, para andar pelo nosso próprio caminho. É tão fácil, é mais fácil de cair para trás. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora eu não estou a falar. Eu estou a falar com uma congregação que eu creio tem um desejo para a glória manifesta de Deus, o Shekinah. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas tem que haver uma certa humildade para ter a glória de Deus. Ontem eu senti de ligar para um amigo meu em Alemanha, um pastor. Estava a falar com ele. Eu vou estar com ele em breve. Mas depois ele disse, deixa-me ir para o meu quarto, eu preciso falar contigo. Quando ele estava ali sozinho, ele começou a abrir a sua vida e confessar um pecado. Naquele momento da confissão, eu senti a presença do Senhor e comecei a orar para Ele. Deus começou a profetizar na vida dele. Eu sei que quando eu chegar lá no próximo mês vai ser diferente a vida dele. Porque em vez de cobrir o seu pecado, ele confessou o seu pecado. E a Bíblia diz, quem que confessa o seu pecado, né, é perdoado dos seus pecados. Temos que ser honestos, porque enquanto que nós cobrimos isso, afasta-nos da glória de Deus. E é uma vida tão seca, tão religiosa, que é tão morta, que ninguém quer. E eu não quero isso para vocês. Eu não quero que vocês tenham somente uma experiência religiosa. Meu desejo é que, como igreja, nós experimentamos a sua glória. Eu quero mostrar um versículo que, uau, esse é poderoso. Em 2 Coríntios, Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu gosto de 17, quando fala sobre onde, ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu gosto disso, eu tenho isso sublinhado na Bíblia, mas olha para
que segue em versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados da glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados. A nossa vida é transformada. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser como qualquer pessoa humana. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser transformado da sua imagem. Eu quero que a minha cara brilhe quando eu estou com pessoas. Eu quero que a minha vida é diferente. Eu não quero encaixar. Eu não quero ser igual do mundo e as pessoas. Eu não quero, né? Eu quero provocar mudança. É com a presença manifesta de Deus na minha vida. Diz que com cara descoberto, nada escondido. Por isso o arrependimento é essencial. Se nós queremos experimentar aquela glória, se nós queremos voltar, né, ao mover de Deus, temos que repreender-nos do pecado. Temos que confessar isso, confessar e dizer a mesma coisa que Deus diz. E quando nós dizemos, por isso nós temos que chamar pecado de pecado, não chamar isso um erro ou uma diferença, ou seja qual for. Temos que dizer, não, é pecado, eu tenho pecado, eu estou fora, eu estou destruído da glória do Senhor. Reconhece isso. Não diz, eu estou a passar por um inverno na minha vida. Eu estou a passar por um tempo seco. É bom. Gosta disso? Gosta? Ser seco? Gosto? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu quero florescer. Eu gosto da primavera. Eu gosto da glória de Deus. E a glória de Deus não é um culto emocional. Desculpa lá. Porque há muitos cultos emocionais que quando saímos iguais. Só pensar, foi muito bom, foi muito fixe, pá. Não. A glória de Deus nos transforma e não somos iguais. Não somos os mesmos. Alguns de vocês têm tido uma vida tão morna que não nota diferença. E tem sido mais... Mas temos que reconhecer isso pessoalmente. Porque fome eu posso ter, mas eu não posso dar isso a ninguém. Eu não posso criar fome em ti. Não é? Cada um de nós sabemos o nosso estado. E não vem com os anos de crente, porque às vezes, tendo 50 anos de crente, é a nossa desvantagem. Porque pensamos que estamos bem. Só pelos anos que temos sido fiéis. Mas não é pela fidelidade que nós somos saciados. É por ter fome. Por ter desejo. Senhor, eu quero da glória. Eu tenho experimentado a glória. Eu posso dizer, eu tenho experimentado a glória de Deus. Mas eu quero de glória em glória. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não vou ficar assim só pensando em a minha vida, não é? Eu resolvi isso já há muitos anos atrás. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu quero ser como Ele. Como Ele se fez carne, como Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Eu quero ser como Ele, para que as pessoas possam ver a glória do Senhor.
Não uma pessoa limpinho. Não faz mal a ninguém. Epá, há muitas pessoas incrédulas que não faz mal a ninguém. Há muitas pessoas que nem conhecem Jesus, que são boas pessoas. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer como melhorar a tua vida. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer como refletir a sua glória. Como ter no céu agora saindo de nós, refletindo a nós. Eu não quero ser chamado de Icabod. Foi-se a glória. Eu não quero isso. Eu quero chacanar. Eu quero chacanar. Eu quero isso. Oh, aleluia. Agora essa mensagem é para mim como para vocês. Porque nós podemos recuperar essa glória. Porque a glória vem e vem. Depende de nós. Agora, não tendo, há uma forma de recuperá-lo. A primeira é arrependimento. E essa que foi notável em Asbury, nesta universidade, que as pessoas começaram, não era líder, não era pregação, e era muito pouco até louvor, muito pouco. As pessoas só pegaram o micro e começaram a confessar os seus pecados, publicamente. As pessoas juntaram a volta dele orando, ninguém estava a condenar, a apontar dedos, ninguém foi à rua contando aquilo que eles ouviram. Não era nada disso, era somente, estamos contigo, também eu preciso de oração, também eu tenho coberto essa área da minha vida, ora para mim também. E aquilo começou assim. Pessoas começaram cobrir a sua cara, ser transparente, ser honesto consigo mesmo, ser verdadeiro. Quando falando com seus amigos, começaram a falar e a glória de Deus foi restituída. Aleluia. Quando nós perdoamos as pessoas. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto pessoas que têm sido afastados uns dos outros, porque o nosso afastamento das pessoas significa o nosso afastamento com Deus também. Não podemos dizer que eu tenho um relacionamento muito íntimo com Deus e estamos afastados das pessoas. É impossível. É impossível. Não é? Quando nós perdoamos, eu tenho visto isso tantas vezes. Eles abraçam, lágrimas, porque é impossível sem emoção, sem lágrimas. É perdoado. E a glória de Deus vem. Eu lembro de uma pequena igreja, numa aldeia junto à fronteira da China, em Rússia. Eu fui convidado, eu estive lá. Antes de começar o louvor, o pastor subiu e disse: antes que nós começarmos, eu quero dar oportunidades. Alguém tem pecados para confessar? Eu comecei quando eu vi isso, disse: isso não vai funcionar na minha igreja. Alguém tem... Houve uma senhora, ela subiu com lágrimas, começou a confessar algo, eu não sei o que era em russo. A igreja juntou ela chorando. Depois outra pessoa levantou, também eu, começou a confessar os pecados. Eles juntaram. Depois o pastor disse: agora vamos louvar a Deus.
Eu vou dizer, numa pequena aldeia na Sibéria, a glória de Deus encheu aquela casa. Deus não faz exceção das pessoas. Eu olho para o coração. Eu olho para o nosso coração. Há pessoas que estão tão preocupadas com a imagem que têm, que preferem essa imagem, não é? Do que uma intimidade com Deus. Quero mostrar um versículo em João 12, 43. João 12, 43 diz: muitas principais pessoas importantes creram em Jesus, creram nele. Não é? Mas diz aqui, mas não o confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória dos homens é aquilo que as outras pessoas pensam de nós. É o nosso estatuto entre as pessoas. E queremos ser importantes, queremos ser inteligentes, queremos ser espirituais, queremos ser tudo bem. E diz que muitos até creram em Jesus, mas não confessaram Jesus. Porque não tinha aquela fome para a glória de Deus. Tinha mais desejo para a glória do homem. E irmãos, temos que entender, o problema não é com Deus, não é quando Deus quiser, é quando nós somos humildes o suficiente. Eu não estava à espera disso do meu filho hoje. Ele não precisava de fazer isso. Pedir perdão a mim. Mas eu vou dizer, eu creio que ele tem mais um desejo para a glória de Deus do que daquilo que os outros vão pensar. Só uma coisa que Deus está a fazer na igreja, na sua igreja, é que Ele está a restituir a sua glória sobre nós. Porque se nós olharmos para o fim da Bíblia, nós encontramos uma noiva gloriosa, uma noiva brilhante, resplandecendo, não é? Que vem assim e é estabelecido em glória. E irmãos, se nós queremos pertencer a essa noiva, nós temos que cair para dentro dessa glória. Não cair para fora. Deus está a fazer isso. Não me importa se a igreja é pequena agora. Porque eu sei que um dia tudo muda. Eu estou mais preocupado conosco. Se nós queremos a sua presença ou não. Se nós queremos a sua presença, se essa significa 7 dias por semana aqui, buscando o Senhor. 7 dias é muito. Um dia é muito. Eu vou à igreja só de vez em quando.
quando convém. A oração sexta, não, acho que essa é muito tarde para mim. É frio lá fora, sabe que eu... Ok. Mas eu creio no poder de 5 milímetros de uma pessoa crente. Um pedaço de nada que consegue inclinar para dentro. Eu creio no poder desta pessoa, mesmo seja quem for, mas uma pessoa completamente rendido ao Senhor e está disposto a ser honesto consigo mesmo e desejar uma mudança radical. Senhor, eu quero. E que essa pessoa vai mudar a história. Essa vai mudar a história. Aleluia. Eu creio no eminente mover poderoso de Deus aqui em Portugal e Europa. Eu creio nisso. Mas eu tenho estado em vários dilúvios, seja espirituais como naturais. Eu vou dizer que o rio passa, mas não atinge todos. Há pessoas que ainda fica seco, quando o mover de Deus está a fluir em todo lado. Consegue manter a sua posição fora do rio. Eu não sei como, mas eles conseguem. Não é? Ele sai, não é? Dizendo, foi muito bom, mas não é nada mudado. Eu não sei, até que eu não sei como terminar essa reunião. Porque eu creio que hoje estou a lançar um semente que eu creio que vai crescer dentro do vosso coração, um fome, um desejo, e aquilo não vai deixar-te quieto. Tu não vais ficar assim como antes. Porque tu vais ter aquele desejo, ou seja, voltando para casa ou ficando aqui, tu vais dizer, eu não vou largar. Eu vou cair para dentro. Como aquele pequeno dominó. Foi usado para derrubar 45 quilos. Ou se continuar, um prédio de 100 andares. Uau! Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. É contigo, Senhor. Contende conosco, Senhor. Cada um contende conosco. Vou abrir aqui. Se vocês querem chegar aqui, tudo bem. Se querem ajoelhar onde estiveram, seja qual for, responda a Ele. Com teu coração, responde dizendo, Pai, esse é o meu estado. Deus pega-nos onde estamos. Né? E não se importa. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor.